Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu quero trazer uma palavra a respeito da vida pelo Espírito, que se encontra lá em Gálatas 6, versículo 16, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, a gente vive falando sobre o reino. Eu vivo falando sobre o reino. Eu prego sobre o reino. Que o reino de Deus começará no milênio, né? O reino de Cristo será o milênio, os 1000 anos. E depois ele entregará o reino ao Pai. E o Pai reinará eternamente aqui na terra, quando desce a cidade santa, a nova Jerusalém. E o Pai será tudo em todos. Mas do que adianta falar sobre o reino se a gente não entrar no reino? E aqui Paulo está dando orientações aos cristãos em Gálatas de coisas que pertencem às obras infrutíferas da carne. Aqui, ó, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Ou seja, vai ter uma guerra pessoal entre o Espírito de Deus, que guia quem é de Deus, quem é de Cristo, e contra a nossa carne. Só que se a gente der ouvido às obras da carne, a gente vai apagando o Espírito. É isso que a Escritura diz: não apagueis o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo vai falando, vai orientando, vai ministrando na sua alma. Mas se você desobedece aquilo que o Espírito diz, você está apagando o Espírito. E isso vai desenfrear, que vai chegar uma hora que você nunca mais irá ouvir a voz do Espírito. Você irá negar o Espírito Santo. Esse que é o pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia? Quando você atinge um nível de tal maneira de pecado, que você peca deliberadamente, que o Espírito já não convence mais do pecado. Pois essa é a função do Espírito Santo: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, se você não é mais tocado pelo Espírito Santo a se arrepender, se o Espírito não mostra mais o que é pecado, o que é justiça, o que é juízo, ele já entregou você nas mãos do pecado. Porque você foi orientado tantas vezes por Deus, tantas vezes Deus falou no seu coração e você negou deliberadamente. Ou seja, você não obedeceu à voz de Deus. Deus falou, vai para a direita, você vai para a esquerda. Deus falou, não faça isso, você vai lá e faz. Ou seja, tantas vezes o Espírito tentou falar no seu coração, que o Espírito pega e te abandona. Você apagou o Espírito de Deus. E isso gera a blasfêmia contra o Espírito Santo.
A blasfêmia é nada mais, nada menos do que você resistir tanto ao Espírito de Deus que ele não vai mais agir em você. E para essa pessoa não existe mais perdão. Porque quem convence a pessoa do pecado é o Espírito. Isso, ou seja, se a pessoa não ouve a voz do Espírito Santo, você acha que ela vai se arrepender? Se quem convence ela do pecado é o Espírito, então é impossível ela se arrepender. Então existe essa guerra entre da nossa carne, dos nossos desejos humanos, que são carnais, que são pecaminosos, que se voltam para os desejos pecaminosos, contra o Espírito de Deus, que tenta nos guiar a fazer completamente aquilo que é contra a carne. Então, por isso que Paulo diz: andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Opõem-se um ao outro, não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas. Quais são estas obras da carne? São prostituição, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices e orgias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, prostituição. A pessoa vive se prostituindo. A pessoa transgride a lei de Deus com a prostituição. E a prostituição, gente, não é só você ir lá, pagar uma prostituta e fazer relação sexual com ela. Mas você fazer relações sexuais fora do casamento, ou seja, você não sendo casado e sair por aí tendo relações sexuais com todo mundo, isso é prostituição. Isso é fornicação. Ou seja, você está fornicando. Você está se prostituindo. Tanto é libertinagem. O que é libertinagem? É a mesma coisa. Você sair por aí falando besteira, falando coisas de cunho sexual para as pessoas, querendo cantar um, cantar outro. Tudo isso são obras infrutíferas da carne, gente. Idolatria, você idolatrar, seja lá o que for, seja outros deuses, seja objetos de culto, seja o dinheiro, seja líderes religiosos, você idolatrar até pastor, até bispo, até papa, padre, qualquer coisa que você tira do lugar de adoração central, que deve ser o Criador, e você colocar outra coisa, objeto, pessoa, ser, você está idolatrando. Aí o pessoal evangélico em geral, massacra, né, os católicos por causa da idolatria, que eles idolatram Maria. E de fato idolatram, porque não é só uma veneração igual eles falam. Eu vi um monte de vídeos e coisas a respeito que eles cantam, que eles consagram a vida deles a Maria. Se isso não é idolatrar, o que é idolatria? Então, eles estão idolatrando sim, mas não vamos ser hipócritas, gente. Não é só os católicos que são idólatras. Existem evangélicos que idolatram. Idolatram pregador A, idolatram pregador B, idolatram o altar, idolatram a oportunidade. Ou seja, essa pessoa parece que não recebeu o microfone para pregar, aquilo lá não dá um sossego na mente dele. Idolatram ficar lá louvando. Não que é errado louvar, mas, ou seja, a pessoa passa a perna até em outras pessoas para pegar o microfone, para ser líder de louvor, para ser ministro de louvor. Às vezes tem pessoas que estão mais preparadas para louvar a Deus,
para ministrar no altar, ou seja, receberam o dom de Deus mesmo, e essas outras pessoas passam a perna, puxam o tapete delas para ser líderes de louvores. Às vezes não tem o dom que a outra pessoa tem, mas vão lá e passam e trapaceiam. Ou seja, isso não é uma idolatria com o microfone? Isso não é uma idolatria com elas mesmas, com o ego delas mesmas? Se elas não satisfazerem os desejos do ego dela, da carne dela, parece que nada flui. Essas pessoas são psicopatas, são pessoas que narcisistas, que só visam o benefício próprio. Isso é idolatria, gente. Idolatria não é só com imagens de escultura, não. Com imagens de escultura forjadas, com estatuetas forjadas, não. Qualquer coisa que você tire a glória de Deus e coloque outra coisa, objeto, pessoa no lugar, você está sendo idólatra. Seja filho, seja filha, seja mulher. Se você colocar a sua mulher no lugar de Deus, você está sendo idólatra. Se você colocar o seu filho no lugar de Deus, você está sendo idólatra. Se você colocar a sua empresa no lugar de Deus, o seu dinheiro no lugar de Deus, você está sendo idólatra. Tudo isso são obras infrutíferas da carne, e quem pratica não vai herdar o reino de Deus, não vai entrar no reino. Feitiçarias, inimizades. Feitiçarias não preciso nem comentar, né? Quem faz feitiçaria já está entregue aos desejos de Satanás, né? Fazendo feitiçaria para prejudicar outras pessoas, fazendo um trabalho para prejudicar, para levar o mal até outras pessoas, já está entregue completamente nas mãos de Satanás. Inimizades. Ou seja, se você diz que você é de Deus e você tem inimizades, ou seja, sendo da sua parte a inimizade, você não é. Você não está praticando a vontade de Deus, os desejos do Espírito Santo. Quem é de Deus não faz contenda. Quem é de Deus não faz dissensão, como o texto diz. Não faz dissensão, não faz facções, não faz pelejas. Não tem um desejo de ira ardente. Claro, gente, vamos ser sinceros. Nós, como os humanos, se tem alguma situação que nos estressa, a gente vai ficar irado ali momentaneamente. Estressado momentaneamente. Mas se a pessoa tem o Espírito de Cristo, ela pega e deixa isso pra lá. E não leva aquilo pro coração, aquela ira pro coração. Mas ela deixa isso pra lá. Ela não fica encanada com aquilo, pensando, eu tenho que me vingar, eu tenho que me... aquela pessoa tem que pagar, aquele desgraçado tem que pagar, a pessoa vai pagar. Não, gente. Lembra o que Jesus falou? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para vocês se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quem ama os inimigos e quem ora por aqueles que perseguem se tornam filhos de Deus, filhos maduros de Deus. Porque essa palavra filhos que Jesus usou ali é huios em grego. E huios significa filho maduro, ou seja, não é um filho bastardo, não é um filho, um bebezinho, uma criança que não consegue praticar tais coisas, mas é um filho maduro, é alguém que tem maturidade e consegue demonstrar o amor pelo inimigo. Você acha que é fácil, gente? Falar que amar o inimigo é fácil, mas praticar é difícil. Então, quem tem o Espírito pratica. Quem tem o Espírito perdoa. Quem tem o Espírito não leva para o coração a inveja, esses sentimentos mundanos. Pelejas, dissensões, né? Invejas. Olha o que eu falei. A inveja por algo. A inveja pelo carro da pessoa, pelo carro, pela casa, pela família.
Ah, fulano de tal tem uma família bem estruturada, eu não tenho. Inveja. Ah, fulano de tal tem dinheiro, eu não tenho. Inveja. Ah, fulano de tal tem tem uma empresa, eu não tenho. Eu sempre tive o sonho de ter uma empresa. Como é que fulano conseguiu e eu não consigo? Inveja. Inveja. Tudo que você inveja do outro, você está sendo usado por Satanás. Você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E quando a gente não é guiado pelo Espírito de Deus, a gente é guiado pelo Espírito de Satanás. Só existem esses dois caminhos, pessoal. Não existe um caminho neutro, um espírito neutro. Não, ou é guiado por Deus ou é guiado pelo diabo. Então, a gente tem que abrir mão disso, gente. Dessas invejas, dessas orgias. Quanta gente aí que se diz cristão que tá no mundo de orgias, no mundo viciado em pornografia, viciado em masturbação. Gente, a gente precisa falar disso. Precisa, porque é algo que atinge o povo que se diz cristão. E muitas das vezes isso não é abordado dentro da igreja. Existe um tabu para ser falado sobre isso dentro da igreja. Por quê? Porque os mestres, quem era para ser mestre, quem está no altar e é para pregar isso aqui, não prega. Então a gente precisa falar. E se não é falado dentro da igreja, em algum lugar tem que ser falado. Como num vídeo desse aqui. Para ser chegado às pessoas que precisam assistir isso. Então, somente você sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ter força. Você vai matar a sua carne. Porque tem gente tão afundada na prostituição, na pornografia, na masturbação, que não consegue, não tem força. Não tem força para orar, não tem força para buscar Deus. Eu sei disso por experiência própria. Quanto tempo eu fiquei viciado em pornografia? Viciado. Eu falo isso com tristeza. Mesmo crendo em Deus, mesmo sabendo do Evangelho, eu não tinha força para buscar, eu não tinha força para orar, eu não tinha força para jejuar, porque eu estava caído nesse pecado. E minha alma estava se perdendo. Mas Deus teve misericórdia, Deus me levantou, e graças a Deus nunca mais eu pratiquei, estou liberto em nome de Jesus e nunca mais irei cair. Mas isso precisa ser pregado, gente. Isso precisa ser ministrado. As coisas de Deus não são brincadeira. Ou você se santifica, ou você busca a santificação, busca as coisas santas, ou você não vai entrar no reino. Você vai ser condenado. É uma vida de sacrifício? É. Servir a Deus não é fácil, gente. Servir a Deus não é mamão com açúcar, não. Mas você precisa se sacrificar. Resistir os seus desejos e buscar obedecer à voz de Deus. Quanta gente está aí dentro da igreja em pecado? Quanta gente está aí com um namoradinho, namoradinha e tendo relações sexuais antes do casamento? E se dizem cristãos. Eu não estou falando isso a pessoas ímpias. Quem é ímpio, já está na mão de Satanás. Eu estou falando isso para quem está dentro das igrejas agora. Para quem está vendo esse vídeo. E se vier algum ímpio e ver esse vídeo também, amém. Que se arrependa dos seus pecados e venha para Cristo. Mas eu estou falando para os que são de Cristo. Os que dizem que são. E olha o que o versículo diz. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Ou seja, a gente tem que crucificar a nossa carne. Crucificar nossas paixões, nossos desejos. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Está no 24 isso. Gálatas 6, 24, 25 e 26.
Ou seja, tá vendo, gente? Se a gente quer buscar a Deus verdadeiramente, obedecer a Deus verdadeiramente, a gente tem que abandonar os nossos desejos, crucificar os nossos desejos, paixões infames desse mundo tenebroso, crucificar na cruz, abandonar, deixar para trás, largar, porque quem comete tais desejos não vai herdar o reino. Ah, mas um prazer momentâneo. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Ah, mas eu não consigo. Gente, a salvação é coisa séria. Ou você abandona, deixa de lado os desejos infames desse mundo, ou você não vai ser salvo. E é uma luta constante. Todo dia a gente tem que lutar contra a carne. Paulo falava: todos os dias a gente luta contra a carne. Eis que eu busco fazer o bem, mas não faço. Ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia fazer. E a gente só consegue fazer quando a gente dá vazão ao Espírito. E Paulo entendeu isso e deu vazão ao Espírito Santo. E aí, com a ajuda do Espírito, a gente consegue. Porque de nós mesmos a gente não consegue, gente. A gente não consegue. Inveja, já falamos, bebedices, orgias. Bebedice também. São coisas que, tipo, nem precisaria da Bíblia para falar da bebedice. Você acha que quem bebe, perde todos os sentidos, vai pro trânsito, faz um monte de baboseira, mata gente inocente? Você acha que isso vem de Deus? Não vem, né, gente? Não precisa nem de Bíblia para entender que bebedice, que ser um alcoólatra é errado. Não precisa nem de Bíblia. Mas Paulo ainda preveniu e falou, né, das bebedices. Coisas acerca dessas semelhantes, das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Ou seja, para a gente entrar no reino, a gente não pode cometer essas coisas. E quem anda pelo Espírito dá frutos. E o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quando você começa a ouvir o Espírito Santo, você tem amor. Você começa a amar mais as pessoas. Você ama as almas. Você sabe, a pessoa vai lá e te faz o mal, você não vai revidar, porque você sabe que não é a pessoa que é responsável por aquilo. Mas você sabe que existe um demônio, um ser maligno, um ser espiritual do diabo por trás da vida dela. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados, potestades e dominadores desse mundo nas regiões celestes. Ou seja, existe um espírito demoníaco usando a vida daquela pessoa. Por isso que ela te persegue. Não é ela, mas é o diabo que está dentro dela, que odeia você, odeia a sua alma. Então por isso a gente tem amor pelas almas. A gente sabe que é Satanás que está fazendo mal. Mas a gente sabe também que se Jesus vier e libertar ela muda completamente. Por isso que a gente tem que ter um amor pelas almas. A alegria, a paz dentro de si. Quem tem o Espírito tem paz. O mundo pode estar caindo lá fora, pessoas te perseguindo, pessoas te difamando, mas dentro de si você tem paz. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo. Porque você é longânimo, porque você tem benignidade. Longânimo, você é tardio em se irar. Você releva. Você tem benignidade, você faz o bem, você é bondoso. Você ajuda quem precisa. Você tem fidelidade.
Quem tem o Espírito Santo é fiel. Quem dá vazão ao Espírito Santo é fiel. Só pode ser fiel quem é guiado ao Espírito Santo. Fiel a quê, Luiz? Fiel a Deus, principalmente. Fiel às suas relações. Você é fiel no seu relacionamento, você é fiel no seu casamento, você é fiel na sua sociedade, você é fiel com seus funcionários, você é fiel no trabalho, você é fiel em tudo. Que a fidelidade não se resume ao casamento, não, gente. Claro, no relacionamento com Deus e no casamento são os principais pontos, né? Mas quem é fiel em tudo. Você não trapaceia. Você tá numa empresa, você tá trabalhando com dinheiro, você não rouba, não desvia, porque você é fiel. Você é fiel a seu caráter, você é fiel a sua lei da consciência. Você sabe que o roubar é errado, você não vai praticar. Você sabe que aquilo que tá ali e se você pegar é errado, você não vai praticar. Porque você é fiel, você tem fidelidade a Deus, a palavra dele e a seu caráter. Ou seja, um dos principais frutos do Espírito é a fidelidade. Fidelidade. Quem tem o Espírito é fiel. Mas eu vivo com o pensamento de trair minha esposa. Eu vivo com o pensamento de pecar. Você está sendo infiel, gente. Se arrependa desse pecado, da infidelidade. Dê vazão ao Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito. Deixe as obras infrutíferas da carne. E venha ser fiel. Tá vendo por que você é infiel? Tá vendo? Porque você não tem o Espírito Santo. Você é infiel, você não tem fidelidade porque você não tem o Espírito Santo. Porque você anda pela carne. Então, deixa aquelas obras infrutíferas da carne e ouça a voz do Espírito. Se torne uma pessoa fiel. Se torne uma pessoa mansa. Uma vez eu era estressado, bem nervosinho. Qualquer coisa tirava a minha paz, qualquer coisa eu me estressava, dava vontade de xingar, dava vontade de quebrar tudo. Pensa uma pessoa irada, para não falar coisa pior. Mas com o trabalhar de Deus, Deus já está me mudando muito nisso aí. Estou muito, mas infinitamente mais manso do que eu era. E estou tendo domínio próprio. As situações que me causavam ira, agora eu estou tendo domínio próprio para dizer não. Eu não vou quebrar, eu não vou me estressar, eu não vou xingar, eu não vou falar isso, eu não vou falar aquilo. Por quê? Porque Deus está trabalhando nas nossas vidas. E que cada dia Deus nos trabalha no nosso ser e nos transforma cada dia mais. Porque é necessário isso. É necessário que isso aconteça. E eu achava que mansidão era coisa de gente boba, sabe? De gente songamonga. Eu pensava, meu Deus, aquela pessoa fulano de tal faz mal pra ela. E ela ali não reage, não sei o que. Eu pensava que isso era coisa de gente songamonga. E eu tô vendo que eu tô me tornando um songamonga também, porque Deus tá me transformando de tal forma que eu estou tendo mansidão, que eu estou conseguindo ter domínio próprio. Porque isso é uma obra redentora de Cristo. Então, meus irmãos, a nossa vida não é perfeita,
mas a gente tem que prosseguir para o alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. A gente não vai nascer fazendo bem, não vai nascer na nossa caminhada cristã fazendo todas essas coisas, mas é o trabalhar de Deus na sua vida, é a obra do Espírito Santo na sua vida. Mas você vai atingir esse nível de excelência, de maturidade espiritual. Então, comece com o básico. Se arrependa dos seus pecados, deixe essas obras da carne e dê vazão ao Espírito Santo. O resto ele vai fazer. O que ele tiver que fazer, ele vai fazer na sua vida. Vai te transformar. Em nome de Jesus, vai te redimir dos seus pecados. E você vai começar a dar vazão ao Espírito Santo. Dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Ele vai falar dentro do teu ser: fulano de tal, isso que você fez é pecado, é errado. Então você vai ser guiado pelo Espírito e você vai se arrepender na mesma hora. Poxa, meu Deus, eu errei, eu falei tal coisa, eu pensei tal pensamento de fulano de tal, me perdoa. Eu xinguei, meu Deus, me perdoa. Dê ouvidos ao Espírito Santo, gente. Não apague o Espírito. E você vai ver o quão você vai ser abençoado. Porque a maior bênção não é conquistar coisas nesse mundo, mas é você conquistar a sua salvação. É o chamado que Deus te chamou para você ser rei e sacerdote. E para você ser rei e sacerdote, você tem que ter o Espírito que conduz o Rei dos Reis. O Espírito que conduz o Rei dos Reis, que é o Espírito de Cristo. E você vai ter o Espírito dentro de você. Por que Rei dos Reis? Porque a gente vai ser rei, gente. Nós seremos reis. Deus nos chamou, está lá em Apocalipse. Deus nos chamou para ser reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. Vamos ser reis e sacerdotes do Deus vivo nessa terra. No milênio. Mas isso começa agora. A gente vai ser sacerdote agora. A gente já começa a ser sacerdote agora. Praticando obras de sacerdote. Orando, jejuando, obedecendo a Deus, se santificando. Isso começa agora. Para você exercer no reino. Mas para você entrar no reino, não cometa os pecados, os desejos da carne, mas crucifique a carne com suas paixões e desejos. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne. Não é crucificarão, é crucificaram. Ou seja, se você é de Cristo, você tem que abandonar a sua vida errada. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço para que esse povo que está vendo esse vídeo seja um povo abençoado, seja um povo santo, que eles se santifiquem, que eles se consagrem a Deus em nome do Senhor Jesus, que Deus guie, os oriente e que o Espírito de Deus fale no coração de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.